Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa aula nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de equilíbrio iônico da água, certo? A sua auto-ionização, produto iônico da água, e de fato agora vamos desmembrar algumas coisas sobre pH e pOH, beleza? Bom, na última aula a gente viu que o produto iônico da água a 25 graus Celsius, ele tinha qual valor mesmo? Bom, vamos só deixar aqui do lado. Opa, só pegar uma caneta. Aí. Então, a 25 graus Celsius, que é a temperatura que a gente vai utilizar na maioria das vezes, será então, ó, um produto iônico da água equivale a 10 a menos 14, certo? Isso quer dizer que o produto, né, da concentração de H+, e de OH- vale esse valor. É o que a gente determinou também na última aula. Então, vamos deixar essas coisas aqui, porque elas vão nos servir daqui a pouquinho, beleza? Então, olha só, gente, tranquilo, de boa, isso daqui é o que vimos na última aula. Então, 14, menos 14. Aí, bom, agora nós vamos discutir três sistemas, certo? O primeiro até já demos uma discutida sobre ele, mas nós vamos entender agora algumas coisas melhor. Imagine aqui que eu tenha três copos aqui, né? Três copos, aqueles bekerzinhos lá de laboratório. No primeiro, eu vou considerar aquela situação inicial da aula passada, aonde eu só tenho água, água pura, beleza? Então aqui só tenho água. Não adicionei nada a ele, ok? A gente viu que quando a água está pura, devido à autoionização, a concentração de H+ e de OH- é igual, é a mesma. Então, aqui, ó, devido à autoionização da água, certo? Aqui, ó, a autoionização da água, o que vai acontecer? Lembrando que é a autoionização da água mesmo? A própria molécula de água se ioniza, certo? Ela mesma aí forma íons nela mesma, certo? Não preciso aí dissolver alguém nela. Então, o que acontece? Aqui, então, está a autoionização da água. Ionização. Beleza, professor. Então, os íons que estão presentes é apenas os H+ e os OH- que a própria água ionizou. Ok. Só que a gente sabe que isso daqui é extremamente pequeno, né, gente? Lembra? Uma molécula de água, uma só, entre 555 milhões de moléculas de água. Então, é bem baixo isso daqui mesmo, beleza? Por isso que o produto iônico da água é tão baixo, né? 10 na menos 14, justamente por causa disso. Ou seja, na água pura, a gente tem 1 mol de H+, 1 mol desse H+, e 1 mol de íon hidróxido. Ou seja, é 1 para 1, certo? Não tem ninguém. E é por causa disso que a concentração desses dois é igual quando a água é pura. Ah, professor, entendi. Então, quer dizer que por ter apenas eles, né, apenas a água se ionizando, acaba que a concentração dos dois permanece igual na água pura. E a gente calculou, né? A gente calculou, lembra que eu peguei o x ao quadrado, passei a raiz quadrada de 10 elevado a menos 14. Quanto que deu esse valor? 10 elevado a menos 7 mol por litro, ok? Esse foi o valor que a gente encontrou da concentração de H+ e a concentração de um hidróxido na água pura. Calculamos isso na aula passada. Beleza, professor. Mas aí que a gente começa a desmembrar a coisa. Por quê, professor? E se eu pegasse um pouco de ácido e gotejasse aqui no segundo sistema? Aqui, ó, o primeiro sistema é água pura. E nesse segundo sistema, se eu viesse aqui e gotejasse algumas gotas de... ou melhor, né? Algumas gotas não, porque na realidade é um ácido gasoso. Mas eu dissolvesse o ácido clorídrico, certo? O ácido clorídrico aqui nessa água. Bom, aí teríamos uma solução ácida.
Concorda comigo? Aqui eu já teria H+, não só da água, da autoionização da água, mas eu teria H+ do ácido que eu dissolvi aqui na água. Ah, professor, entendi. Então quer dizer que eu não tenho só os hidrogênios, o H+, da autoionização da água? Exatamente. Então, ó, eu tenho os H+ da autoionização da água. Eu até tenho, ó. Eles estão aqui. Beleza. Só que eu também tenho a ionização do ácido que eu dissolvi. Ah, professor. E o ácido clorídrico, gente, a questão dele é que ele não tem equilíbrio. Ah, equilíbrio, reação reversível. Não, ele é um ácido forte. Então, ele se ioniza de maneira total. Então, nem a setinha de vai e volta eu coloco para ele. Então, aqui, ó, H+ e Cl. Então, aí, ó, agora eu tenho H+ tanto do ácido quanto a da própria água, que é pouquinho, mas tem também, certo? O que aconteceu com o meu sistema, gente? Olha só, agora essa solução, por eu ter dissolvido um ácido nela, ela ficou cheia de H+. Cheia de H+. E aí, professor, o que vai acontecer? Primeira coisa, a concentração de H+ vai crescer. Ah, verdade, professor. Se dissolver o ácido, a concentração de H+ vai crescer. E se a concentração de H+ vai crescer, professor, isso significa que o sistema vai ficar cada vez mais ácido, certo? Então, essa solução está ácida, porque tem muito H+. Ah, professor, então quanto mais H+ no sistema, quanto maior for a concentração de H+, mais ácido é o sistema. Exatamente. Então, eu dissolvi o ácido, juntou um monte de H+, juntou um monte desses hidrogênios com carga positiva, deixou bem ácida a solução. A segunda coisa que vai acontecer, gente, olha só. A concentração de H+ crescendo, olha só, é o íon comum. O H+ do ácido clorídrico, do HCl, e o H+ da água são íons em comum. Ah, professor, então quer dizer que o H+ da água, que ela se autoioniza, e o H+ do ácido clorídrico, eles são íons em comum. Exatamente. E você lembra o que acontece com o efeito do íon comum? Eu lembro, professor, ocorre deslocamento de equilíbrio. Ah, verdade, professor. Então, nesse caso, aumentando a concentração de H+, eu vou ter que deslocar o equilíbrio para consumir a quantidade, ou consumir pelo menos parte dele. Ah, professor, então vai haver um deslocamento de equilíbrio aqui. Exatamente. Quem que está em equilíbrio aqui? Quem tem uma reação reversível, quem está em reação reversível, é a autoionização da água. Ah, professor, verdade. Aqui, né? O ácido não, o ácido tá de boa, o ácido nem tá em equilíbrio, reação reversível. Ele é uma ionização total, tá tudo liberado. Agora a água não. Se eu aumentei a concentração desse camaradinho aqui, a minha reação ela vai se deslocar para esquerda, para a formação de água. Ah, professor, então quer dizer que vai haver um deslocamento? Exatamente. E aí que tá, galera. Essa reação se deslocando para a esquerda vai consumir um pouco de H+, mas uma quantia pouca. O problema é que vai consumir o OH-, o íon hidróxido. Capaz, professor? Sério? Então quer dizer que quando eu coloquei o ácido, primeiro, a concentração de H+ aumentou. Isso. E aí, esse aumento, por causa do íon comum, deslocou para a esquerda. Exatamente. E nesse deslocamento para a esquerda, a concentração de OH- diminuiu, professor? Exatamente. A concentração do coitado acabou diminuindo. Um cresceu, o outro diminuiu. E aí, professor, o que vai acontecer? Imagina, esse sistema é um sistema onde a concentração de H+ é maior
que a concentração de OH-, certo? Ah, professor, entendi. Então quer dizer que a concentração de H+ aumentou e a concentração de OH- diminuiu. Por quê? Porque eu adicionei um ácido na água. Caramba, professor, não acreditava que simplesmente eu gotejar lá um ácido na água tinha tudo isso envolvido. Pois é, gente. Tudo isso está envolvido num simples gota de ácido caindo numa água pura, vamos dizer assim, que não tenha dissolvido nada nela. Mas e aí, professor, o que vai acontecer? Olha só, nesse caso, a concentração de ácido, ela vai ser maior que 7, certo? Vai ser maior que 7 não, já estou confundindo as coisas, calma aí. Vai ser maior que 10 elevado a menos 7 mol por litro. Professor, como assim? Ué, você lembra quando era só a água, quando não tinha ninguém, somente ela? Lembra quanto que era a concentração de H+ e de OH-? Ah, 10 a menos 7, verdade. Então, na água pura, a concentração era essa, 10 a menos 7 para os dois. Porém, todavia, entretanto, quando eu adicionei esse ácido, a concentração desse camarada aumentou. Então, vai ser maior que 10 a menos 7. Ah, entendi. Agora, adivinha o que acontece com o coitado do íon hidróxido, do OH-? Professor, era 10 a menos 7. Mas por causa do infeliz do deslocamento de equilíbrio aqui, ó, a concentração dele diminuiu. Então vai ser menor que 10 a menos 7. Ah, professor, compreendo. Coitado dele, né? Coitado, vai diminuir. Então vai ser menor que menos 7. Menor que 10 a menos 7. Certo? A concentração desse camarada aqui. Traduzindo, gente, numa solução, né? Quando eu pego uma água e gotejo um pouco de ácido ali, coloco o ácido, dissolvo o ácido nela, o que acontece? A concentração de H+ aumenta, deixando a solução mais ácida. Esse aumento na concentração de H+ provoca deslocamento, o que faz a concentração de hidróxido de OH- diminuir, certo? Essa é a ideia geral quando eu gotejo um ácido, beleza? Agora vamos conversar outra coisa. E se eu adicionasse uma base na água pura? Vamos para o terceiro esquema aqui embaixo, então. Olha só, então agora nós vimos quando eu adiciono água, quando eu tenho água pura, quando eu adiciono ácido, agora eu vou adicionar a base, beleza? Agora eu vou adicionar essa base. Olha só, eu vou adicionar hidróxido de sódio, beleza? Essa aqui será a minha base que eu vou adicionar, beleza? Então vai sofrer aqui a dissociação, vou ter íon Na+, e OH-. Beleza, professor? Tranquilo. Bom, consequentemente, né, já que é água, já que está aqui na água, vai ter a autoionização dela, né, professor? Isso. A autoionização dela, a própria água liberando íons nela mesma. Show de bola, professor. Isto. Então aqui é a autoionização dela. Tranquilo. Bom, agora vai ter aqui a dissociação total da minha base, né? Ela se desfez nesses íons aqui. NaOH, dissolveu tudo, né? Sofreu separação, né? Agora eu tenho o íon Na+, e também aqui o íon hidróxido OH-. Show de bola? Tranquilo. Agora a pergunta eu faço para você. O que a água tem em comum com essa base que eu adicionei? Ah, professor, é aquele íon ali, ó, o OH-. Ah, então quer dizer que esse camarada aqui é o íon em comum entre a água e a base? Exatamente. E você sabe, toda vez que esse camarada tem efeito de íon comum, vai acontecer um deslocamento de equilíbrio. Mas antes disso, deixa eu te falar um negócio. Quando eu coloquei a minha base, aumentou a quantidade de OH- no meu sistema. Verdade, professor, eu coloquei mais base, então agora eu tenho muito mais hidroxila não, íon hidróxido, OH- na minha solução. Ou seja,
a concentração desse camarada aqui, de OH-, de íon hidróxido, aumentou, certo? Então, quando eu coloco base, a concentração de OH- aumenta. Por consequência, quando a concentração de OH- aumenta, a minha solução tende a ficar básica. Você, beleza? Ou seja, eu ia falar, não tem nada a ver. Beleza? Então, a solução tende a ficar básica, o oposto do que era antes, né? Então, quando eu coloco uma base, a concentração de OH- aumenta e com isso a solução fica mais básica. Ponto final. Beleza. Agora é o seguinte, por causa do íon comum, do efeito do íon comum, vai acontecer deslocamento. E nesse caso, quando aumentou a concentração, o sentido de deslocamento será para consumir. Eu vou deslocar para consumir essa quantidade de OH-. Ou seja, a minha reação vai deslocar de novo. Olha só, ela vai deslocar de novo para a esquerda. Ah, professor, entendi. Então quer dizer que com a entrada da base hidróxido de sódio, o íon comum, OH-, o íon hidróxido, aumentou e vai fazer essa reação ir lá para o lado da água. Exatamente. Então, professor, quer dizer que esse OH- vai ser em parte consumido. Sim, mas o duro é que eu tenho muito OH- na minha água já. Sério, professor? Sério, eu não adicionei uma base? Ah, é verdade. Então, tanto faz consumir um pouquinho de OH-. O problema vai ser que o H+ vai entrar na brincadeira também, sem querer. Então, ao deslocar para a esquerda, ao ir para a esquerda, essa reação aqui, o equilíbrio ser deslocado para a esquerda, acaba que o H+ vai diminuir. Ah, professor, coitado, né, professor? Ele vai ter que pagar o pato, né? Isso, o pato, a galinha. Infelizmente, ele vai ter que entrar nessa caminhada também, sem querer. Então, ó, por causa do OH-, deslocou para a esquerda. E a concentração de H+ vai diminuir por consequência, certo? Beleza, professor. Então, diminuiu a concentração de H+. Ok. Aí a gente vai comparar. A concentração agora de OH-, ela vai ser maior que a concentração de H+. É óbvio, eu adicionei uma base. Então, a concentração de OH- tem que ser maior, vai ser maior. E como a concentração de H+ vai diminuir, certo? Por causa do deslocamento de equilíbrio, a concentração de H+ vai ser menor que a concentração de OH-. Então, quem ganha agora é o OH- na quantidade de concentração, certo? Por isso que, nesse caso, quando eu adiciono uma base na água pura, vai acontecer tudo isso. A quantidade de OH+ aumenta, a quantidade de H+ diminui. E com isso, ó, a concentração de OH-, lembra quando era pura? Ah, professor, lembro, era 10 a menos 7. Agora vai ser maior, porque aumentou, coloquei mais base. Então, vai ser maior que 10 na menos 7. Beleza? Maior que 10 na menos 7. E a concentração de H+? Bom, se diminuiu, vai ser menor que 10 a menos 7 mol por litro. A concentração dele vai ser menor que na água pura, ok? Bom, gente, é exatamente essa situação que nós vamos estudar a partir de agora. Traduzindo, quando eu coloco um ácido, mais H+ eu tenho, menos OH- eu tenho. Quando eu adiciono uma base na água, mais OH- eu tenho, menos H+ eu tenho. E mais básico fica a solução, ok? Então, de maneira geral, é exatamente isso que a gente vai ver. Bom, na próxima aula, a gente vai continuar fazendo essa discussão
e eu vou apresentar alguns dados aqui bastante importantes para vocês. Então acompanhe a continuação dessa aula aí.